Terça Nobre com Euri Benevento. É hora de conversar, descontrair e se informar. Programa Terça Nobre. Quero te levar pra sentir a brisa do amor, a nos tomar com esse vinho pra somar com lindo céu de estrelas ao refletir imenso mar à nossa frente. Salve, salve galera ligada aqui no nosso podcast Terça Nobre. Essa vozinha marota de fundo sou eu mesmo cantandinho. É porque é o seguinte, né? Toda semana eu começo aqui com um dance da hora, maroto pra caramba, várias musiquinhas legais. Mas o YouTube fica bloqueando os vídeos. Então eu coloquei uma música minha mesmo. Vamos ver, né? Se agora os caras vão bloquear. Porra, YouTube, não bloqueia não, hein? Mas e aí, beleza? E aí, galera, beleza? Eu falei, e aí, beleza, galera? E aí, galera, beleza? Toda semana com você aqui, podcast Terça Nobre, eu sou o Euri Benevento e tô sempre trocando ideia com você. A gente fala sobre tudo que acontece, coisas do mundo, coisas da vida. E eu já começo agradecendo a galera que manda mensagem aí. Semana passada também tivemos aí um tema bacana, retrasada também. Inclusive, eu recebi aí uma dica também do meu grande amigo Gabriel Ferreira, que toda semana curte aqui o podcast Terça Nobre. Falou pra mim, Yuri, por que você não coloca um quadro onde você lê os comentários, ou ouve, né, os comentários da galera que eles acharam do programa anterior e tal. E eu gostei dessa ideia, eu já tinha pensado nisso uma vez. Eu lembro que eu escutava o podcast do Luciano Pires, né, o Café Brasil, inclusive é um programa que vai no ar lá na Rádio Mundial também, que agora se chama Vibe Mundial, né. E eu já curti, assim, essa ideia de podcast. E, nossa, cara, eu achava muito legal, assim, eu acho muito legal a dinâmica que o Luciano Pires usa no programa dele, né, no podcast dele. Inclusive, eu tive a oportunidade de conhecer ele pessoalmente. É um cara doidão também, cheio de ideias, assim. E aí eu achava legal, e ele colocava os áudios das pessoas que participavam. Oh, cara, gostei do seu programa, isso, aquilo, sorteava livro e tal. Então, assim, eu tenho vontade de fazer isso aqui também no podcast Terça Nobre. Vamos crescendo, né, com o projeto e, se Deus quiser, futuramente der certo, a gente faz isso sim, cara. Sorteio pra galera que escuta a gente, prêmios e tal. É que, assim, no momento, financeiramente, o projeto ainda não virou, né? Assim, ainda não tem um retorno financeiro disso. Tenho esperança que tenha. Mas que não, eu já falei outras vezes aqui. Eu faço primeiro porque eu gosto. Faço porque eu me mantenho na ativa, como se eu estivesse fazendo um programa em rádio mesmo. Então, assim, a ideia do podcast Terça Nobre é que seja uma coisa minha, que seja uma coisa conversada, legal. E tem sido assim, cara. Eu tô feliz com o retorno que eu tenho recebido da galera em questão dos temas. Poxa, gostei do tema e tal. Então, voltando ao assunto aí, agradecendo ao meu amigo Gabriel, vou começar a fazer isso. Então, toda semana vou comentar aqui, vou ler os comentários que eu recebi em relação ao programa passado. Então, você que tá ouvindo o nosso podcast hoje, e aí quando você ouvir o nosso tema e curtir, chegar na semana que vem, pode ser que a sua mensagem vá ao ar aqui. Pode mandar um áudio pra mim falando do que você achou desse programa, ou você pode mandar sua mensagem escrita também no direct do Instagram, do Facebook, ou no meu próprio WhatsApp. Manda lá sua mensagem e eu vou ler aqui falando sobre o programa, beleza? Então hoje eu vou começar, eu vou lendo aqui, eu vou ler os comentários de algumas pessoas que participaram, que mandaram pra mim aqui do podcast. Quer ver? Eu tenho aqui a da Lilian Santana. Ela escutou o nosso podcast do dia 7 de julho, pode ser anteriores também, que é o retrasado, né? E ela mandou assim pra mim, exatamente o que eu precisava ouvir. Parabéns, Deus abençoe seu trabalho. Ela mandou pra mim. Lilian, muito obrigado. Já agradeci no WhatsApp também, mas agradeço aqui também no podcast. Ela que desde o primeiro podcast escuta com a gente, sempre me apoiou em todos os meus projetos. Um grande abração pra você, Lilia, muito obrigado por estar acompanhando aqui o podcast Terça Nobre. Tem também o meu amigão Gui Krauser, o Guilherme. Ele tem um nome gigantesco lá no Facebook, eu dou risada que ele colocou todos os sobrenomes dele. Um abraço toda semana. Ele escuta o podcast com a gente também. Ele trabalhou comigo lá na Rádio Oficina, é um querido, né? E logo a gente já tá descolando um projeto novo aqui, ele vai participar com a gente aqui. Vamos ouvir o comentário que ele mandou pra gente também. Eu tenho curtido pra caralho, velho. Isso é real. Bastante, mano. Sem dúvida, acho que foi um dos podcasts mais legais que eu já ouvi, velho. Sério mesmo. Eu gostei bastante. Porque, sei lá, tipo, você aborda assuntos que, tipo, meu pai ouve muito podcast de política, tá ligado? Ciência, uma zoeira.
O seu tem a zoeira, mas é controlada, tá ligado? Tem um tom mais sério, sabe? É isso aí. Obrigado aí, Gui, pela sua participação aqui também no nosso programa. E o Gui também vai participar comigo aqui de um episódio especial do nosso podcast Terça Nobre, que a gente tá preparando, porque assim, que nem eu falei, toda semana surgem muitas coisas, muitas informações, temos pessoas também que estamos desenvolvendo parcerias, então eu vou encaixando assim todas as opções que eu posso. E o nosso amigo Gui, já estamos no caminho aí para gravar o nosso podcast com a participação dele aqui. Começando o programa tocando música minha, né? Eu fico com uma saudade da época que eu tive banda, né? Na época da escola, porque era uma época diferente pra mim. Quando eu comecei a aprender a tocar violão, porque assim, eu via os meus irmãos tocando violão e eu também queria tocar. E eu não sabia. Então assim, eu achava que se eu soubesse cantar violão, tocar violão e escrever músicas, assim, eu conseguiria conquistar, né? A menina que eu gostava. E aí eu fui aprender a tocar violão por causa disso também. Então assim, aí eu escrevia tal, e eu sempre gosto de ter inspiração assim pra escrever as minhas músicas, né? Mesmo que nunca tenha feito sucesso, nada, mas cara, pra mim eu fico mal contente assim, porque tem uns amigos que escutam e curtem pra caramba, minha família, minha mãe mesmo, tipo, às vezes eu vejo a minha mãe cantando as minhas músicas, assim, eu fico mal feliz, cara, pô, da horinha, né, mano? Mesmo que, tipo assim, não tenha propagado tanto, mas assim, nos lugares que ela chegou, tipo, a galera curtiu, assim. Eu sei que tem muita coisa que precisa melhorar, eu também não sou cantor. Essa carreira também, pra mim, eu acho que não vai virar, porque essas coisas, elas quando elas têm que acontecer, já era pra ter acontecido, né? Então assim, eu não tenho essa pretensão, tipo, quero ter uma carreira musical. Se eu tiver a oportunidade, eu queria gravar um CD, sabe? Com as minhas composições, produzido, com estúdio, com banda mesmo, sabe? Hoje em dia eu não consigo, né? Financeiramente não consigo, mas eu tenho vontade, sim, de num futuro próximo aí, quando as condições estiverem melhores, eu tentar gravar, assim, um CD, mesmo que seja pra ficar de lembrança, pra distribuir entre os amigos, assim, eu tenho vontade de gravar. E aí eu lembrei lá da Mundial, cara, quando eu trabalhava lá na Rádio Mundial, tinha o programa do Paulo Sérgio de Oliveira, acho que deve ter ainda. Mano, figuraça, assim, eu achava engraçado, porque ele levava o violão, e aí ele fazia a abertura do programa dele cantando também. Eu achava assim, ao mesmo tempo que eu achava engraçado, tipo assim, eu ficava meio querendo zoar, porque aquela veia de programa de humor, de Zé Graça que tem na gente, né? Sempre você vê uma gracinha, assim, dá vontade de dar risada e brincar, e ele falava assim parecia que ele tinha alguma coisa na garganta, assim, eu falava, beleza, gente, começando aqui o nosso programa. E aí ele começava a tocar o violãozinho dele, aí tem alegria aí, bem dentro de você, é só você querer. É um chavequeiro de primeira linha, né? O cara cheio de chavecar todo mundo, com aquele violãozinho dele, figuraça, sabe, mano? Mas eu lembrei disso, eu dei risada, cara. Falei, caramba, que doideira, né? Porque a gente não vê muito isso em rádio, né? Tipo, o cara levando um violão, tocando e apresentando ao mesmo tempo, assim, cara. E aí eu fiquei imaginando, assim, né? Falei, caramba, e se eu fizesse isso aqui no podcast, né? Toda semana eu começar com o programa tocando uma música, e quem até deu essa ideia pra mim também foi o meu irmão Edilson. Um abraço pra ele que toda semana curte com a gente. E aliás, um abraço pro meu amigo Léo também, lá da Artrotec. Não é a hora do momento aquele abraço ainda, mas como a gente tocou no assunto, um abração pra ele. Depois do momento aquele abraço a gente manda mais abraço, tá bom? Então aí eu fiquei pensando nisso, depois que o meu irmão falou também, eu falei, pô, da hora, cara, é verdade, vou começar a fazer isso. Então quem sabe, se me der coragem, porque às vezes também eu gosto de colocar aquelas músicas dance, porque me anima mais ainda começar o programa, bem pra cima assim, tá ligado? E aí pode ser que tenha programas que eu comece tocando violão pra dar uma enganadinha no YouTube, porque o YouTube gosta de ficar me bloqueando aí quando eu coloco as músicas de direitos autorais. Eu sei que tem tudo isso aí, novas regras do YouTube e tal, mas poxa, cara, só um comecinho de música, bicho. Que chato, tem um programa que eu nem consigo postar no YouTube por causa disso, que é o Podcast 11, que uma hora eu vou editar, vou tirar o comecinho, até aí vai tirar um pouco do começo que eu falo, mas dá pra aproveitar o restante do programa pra postar no YouTube. Por quê? Porque o SoundCloud é o hospedeiro, né? É onde a gente coloca lá os programas. Então eu coloco no SoundCloud e ele distribui pro Spotify, pro Deezer e assim vai. O que acontece? Quando chega uma certa quantidade de áudios que você posta, ele dá a memória cheia. Então o que acontece? Ou você paga pra você ter mais memória,
ou você apaga para você postar novos. Então o que acontece? Como que eu falei, como o programa ainda não é patrocinado, eu não estou trabalhando no momento, então assim, eu não consigo pagar a mensalidade dele, que é em dólar, que você tem que pagar, dá mais ou menos uns R$80 por mês, alguma coisa assim, se for converter para real, né? Em dólar até é barato, mas aí quando você converte, assim vai. Aí, por isso que eu apago. Aí, pra galera não perder os podcasts, vai estar lá no YouTube, Euribenevento, tem todos os podcasts, entendeu? É só por isso que eu tô colocando no YouTube também. Porque que nem, por exemplo, uma série, né? Até o meu amigo Vitor Zene tá falando isso esses dias. Às vezes você assiste um episódio de uma série, assim, aleatoriamente na TV, por exemplo. Aí você assiste o 3º episódio. Aí você fala, deixa eu ver como é que começou. E de repente o podcast é assim, você escuta... está escutando aqui o nosso podcast e você pode querer saber como que foi o primeiro, ou como que foi o segundo, ou como que foi tal tema, porque assim, temos temas muito diferentes, entendeu? Às vezes eu falo de uma coisa mais séria, às vezes de uma coisa nem tão séria, mas alguns temas que a galera gosta de verdade, fala, nossa, meu, aquele programa ficou legal pra caramba, encaixou pra mim. E eu mesmo já falei aqui, é um desafio, porque, por exemplo, essa semana eu faço um podcast legal, um assunto que muitos gostam, e aí eu já tenho, acabou o programa, eu já tenho aquela coisa de que semana que vem eu preciso fazer um programa tão bom quanto, ou um tema que interesse tanto as pessoas como interessaram o tema da semana passada. Então, assim, é um desafio também, por isso que eu sempre falo, galera, mandem sugestão, pra eu saber realmente se vocês estão curtindo, se o tema... faz sentido pra vocês, entendeu? Por isso que é bacana esse retorno da galera. E girando o botão aleatório do Terça Nobre, eu vou falar hoje sobre... Você está preparado para a felicidade alheia? Cara, é um tema que eu já falei aqui no programa, né? Já falei em outros programas relacionados às redes sociais. Já falei muitas vezes também... sobre o Instagram e o que ele causa nas pessoas, né? A felicidade alheia às vezes pode incomodar e as pessoas elas só postam aquilo que é bom na vida delas, elas não postam o que é ruim. Então, por exemplo, eu tô gravando o programa hoje, cara, pra eu gravar o programa, eu tive que fazer uma parafernália gigantesca aqui no meu quarto. Por quê? Porque meu notebook parou. E aí talvez ele nem volte mais, porque ele tá velhinho, né? Ele é de 2012, tadinho, já guerreiro pra caramba, mas ele tá zoadinho lá, estão tentando arrumar ele, estamos tentando... Meu amigo Evandro tá dando um trato nele lá, vendo se ele consegue sobreviver, pelo menos pra gravar o programa, porque ele ultimamente eu tava usando ele só pra gravar mesmo, não tinha quase nenhuma função, eu usava o PC pra produzir e o notebook pra gravar, beleza. A placa de áudio do meu PC não é muito boa, então assim, ela tá com chiado e tal, não consigo gravar pelo PC, então tem que ter um segundo PC ou notebook para poder gravar. E aí tive que fazer uma parafernália aqui de um PC mais antigo para ligar, instalar o programa de gravação nele. E aí, cara, eu tô com 2 naves aqui do meu lado, assim, tá uma barulheira. Eu tô gravando de fone, eu sempre gravo de fone, mas mesmo assim o barulho do notebook, o barulho do PC, ele tá me incomodando bem mais. Tô ouvindo mais o barulho do PC do que a trilha, do que a minha voz. Mas eu tô gravando aqui e eu quero tentar entregar para vocês o melhor podcast possível. Só um exemplo real que acontece agora. Então, na vida é assim, a gente posta as coisas, muita gente posta assim, a parte boa. Você vai num rolê, você fica puto, você briga, você discute, você xinga no trânsito, você não tem lugar pra estacionar, você não tem não sei o que. Chega lá, você tira uma foto na beira da praia. Foi legal, foi lindo. Aí as pessoas só vão ver aquela parte, mas elas não sabem toda aquela treta que foi pra você chegar até ali. E isso pra qualquer rolê, pra qualquer situação. Então assim, geralmente no Instagram, nas redes sociais, a gente costuma postar isso. Apesar que no Facebook tem agora, né, que ele tá mais tempo no ar, assim, né. A gente até brinca que o Facebook orkutizou, mas o Facebook ele vem mais com aquela questão do textão, do desabafo e tal. Então tem um pouco mais diferente. Mas o Instagram, por exemplo, é a que faz a vida das pessoas parecerem perfeitas. E a gente sabe que não é. Mas assim... Mesmo assim, quando você tá ali, correndo atrás das suas coisas, aí você tá ali, por exemplo, você nunca teve um carro na sua vida, você trabalha pra caramba, você acorda cedo, 6 horas da manhã, chega em casa meia-noite todo dia, você não tem tempo pra respirar, você só trabalha e paga conta, e no final de semana você dá um rolezinho mais ou menos. Agora com a pandemia também, muito menos ainda, né, você faz menos coisas do que você fazia quando não existia a pandemia. E aí você vê lá uma pessoa que faz menos do que você na sua mente, ou até questão de tempo mesmo, trabalha menos, mas ela tem mais oportunidades, aí ela compra um carro,
ela vai casar, ela tem uma namorada, tem um namorado, tem uma viagem international, tem uma viagem pra Jurerê, tem uma viagem pra Arraial do Cabo, aquela ponte padrão que todo mundo tira foto, e você tira uma foto lá em Osasco. Então, tipo assim, você entendeu? Você tá preparado pra isso? Porque às vezes assim, uma pessoa vem contar pra você alguma coisa de bom que aconteceu na vida dela, mas ela não tá fazendo aquilo assim pra de repente diminuir aquilo que você tem feito. Ela simplesmente quer compartilhar com você, entendeu? Fala, pô, tô feliz que eu consegui tal coisa. E você não tá numa vibe legal. E às vezes aquilo, tipo assim, você pode pensar, poxa, caramba, ela conseguiu e eu não. Mesmo que você não tenha inveja, que na sua cabeça você acha que você não tem inveja, mas te machuca, te incomoda. Porque eu falo, a felicidade às vezes incomoda. Tem até aqueles textos bem clichês assim das redes sociais. Mas é verdade, às vezes a felicidade pode incomodar. Não que a pessoa queira aquilo que você tem. Não é que tipo assim, eu tô vendo aquilo, eu quero igualzinho você. Não, mas tipo assim, incomoda no sentido de gerar isso nas pessoas. De gerar assim, por que ele conseguiu e eu não? Por que ele viajou e eu não consigo viajar? Por que isso e eu não aquilo? Então, sabe, gerar a questão da comparação, do questionamento. Então, assim, às vezes vem uns amigos falar pra gente uma coisa mó legal, cara. Tipo assim, o cara tá fazendo um projeto e é uma coisa que de repente nem vai virar tanto assim, mas é um projeto que pra aquela pessoa tá super bacana, super especial. E a pessoa vem e conta, nossa, cara, eu tô fazendo isso quilo. Aí você fala assim, não sei quem já fez, deu errado. Quando eu fui fazer isso aí, deu merda. Nossa, boa sorte. Tipo assim, a pessoa chega, nossa, eu tô fazendo faculdade de tal coisa. Nossa, corajoso. Tipo assim, mano, não faz isso, cara. Não diminui, tá ligado? Não diminui, cara. Porque assim, mano, é a conquista da pessoa, mano. Às vezes, assim, pra você pode não ter sido nada. Às vezes pra aquela pessoa foi muito. Eu mesmo, quando eu fui tirar a carta, cara, eu tinha 24 anos. Eu tava desde os 18 querendo tirar a carta. Só fui conseguir começar o processo de tirar a carta com 24 anos. Fui ter carta de motorista com 25 e não tenho carro. E tá muito longe de eu ter um carro. Não tenho nem previsão se um dia eu vou conseguir ter. Pelo menos nesse momento eu não consigo imaginar quando que eu vou ter um carro. Mas tipo assim, pra mim, quando eu consegui tirar minha carta, que eu consegui sozinho, paguei do meu bolso, corri atrás, pra mim foi uma puta conquista. Tem gente que foi o pai que pagou e obrigou o cara a fazer, o cara nem queria fazer. Falei, tá bom, vai, vou lá fazer a carta. Fez porque fez. Então assim, são pontos de vista, entendeu? São percepções. Tem gente que curte pra caramba isso e tem gente que vai achar nada a ver. Mas, mano, você não tem o direito de fazer isso. Por mais que você seja amigo, por mais que você seja brotherzaço, seja irmão, seja uhul, mano, não faz isso. Não desmerece essas coisas, entendeu? Tipo assim, as pessoas vêm falar pra você uma coisa legal, uma conquista, mano, parabeniza, elogia, sabe? Porque aí a pessoa vem mó feliz e aí você joga um balde de água fria e fala, eu tô tentando faz mó tempo e não consigo. Nossa senhora, todo mundo consegue, eu não consigo. Mano, não é o seu agora, entendeu? Tipo assim, lógico que não é fácil. Eu não tô aqui querendo passar um papo de otimista cego, tipo, não, positive vibration o tempo todo, não. A gente tem os nossos problemas, todos temos. Só que assim, o que tá acontecendo muito é isso. Eu acho que as redes sociais, ela deixa as pessoas mais doentes nesse sentido. Então, tipo assim, você tentar fazer sempre a comparação. A comparação, infelizmente, na vida da gente, ela sempre existiu. Só que, mano, você tem que saber dosar isso na sua vida. Então, assim, cada pessoa tá no seu ritmo, tá no seu rolê. Eu já falei disso aqui em outros programas. Mas, tipo assim, a gente tem que começar a entender melhor o estado de espírito das pessoas. Às vezes a pessoa tá bem pra caramba e aquilo pode te incomodar. E aí você não pode se incomodar com isso. Você tem que tentar entender que aquilo é o rolê dela. Você tem que tentar entender que aquilo faz bem pra ela, de repente não pode fazer bem pra você. Só que nem por isso você vai jogar um balde de água fria. Entendeu? Vamos, de repente, começar a tentar olhar pelo outro lado, olhar pelo lado da pessoa. Falar, pô, quanto tempo que ele tentou fazer aquilo ali? Que legal pra ele. Tipo assim, você olhar e não pensar assim, nossa, caramba, ele foi em tal rolê e não me chamou. Ou então, tipo assim, nossa, ele tá fazendo não sei o que lá e não falou nada pra mim. Gente, às vezes, não é porque a pessoa não quer falar, porque tem aquela frase também, o que ninguém sabe, ninguém agora, ninguém não sei o que, aquela frase, né, não conte pra ninguém, não sei o que. Não é isso, às vezes a pessoa tá num processo de entrega, né, ela tá... entrega aquele projeto, ela tá correndo atrás, ela tá fazendo toda a maquinação e tal, e aí tipo assim, ela não fala nada porque assim, não tá pronto, não existe, às vezes ainda não é uma coisa palpável, então assim, ela quer contar quando já tiver tudo ok, que tiver nos trilhos, e às vezes tem gente que não, que acha que
que você tem que contar tudo, e eu já falei aqui no programa também, esse negócio tipo assim, e as novidades? E as novidades? Mano, você falou com a pessoa ontem, aí você fala hoje e já pergunta as novidades. Cara, que vida é essa? Que pessoa é essa tão fodona que tem novidade todo dia? Mano, tem gente que fica uma semana sem acontecer nada na vida da pessoa. Às vezes só coisas normais do dia a dia, mas tipo assim, novidade. Não tem, velho. Então, tipo assim, mano, não faz isso, cara. Tipo, porque, mano, esse bagulho de você chegar e perguntar aí as novidades... Se você soubesse o quanto que você desanima e você frustra uma pessoa quando você faz isso... Porque, mano, às vezes a pessoa tá ali num processinho pequenininho de formiguinha e não vai ter novidade mesmo. Então, assim, às vezes são processos a longo prazo que precisam de tempo pra acontecer. E aí vem alguém, as novidades. Porra, velho, não dá, eu não tenho novidade. E aí agora eu vou deixar de ser interessante porque eu não tenho novidade. É muito chato isso, não façam isso. Tem gente que nem faz por mal, mas faz. Então, tipo assim, tomem cuidado com aquilo que você pergunta, ou então com aquele processo que tá acontecendo de um amigo, de uma pessoa próxima de você, e você fica em cima. Mano, deixa acontecer. Se a pessoa quiser te contar, ela vai contar, e ela vai contar na melhor hora possível. E ela não tá querendo te esconder nada, é só porque ela também precisa ter um momento de confiar e acreditar. Às vezes você tá fazendo uma coisa, nem você acredita muito. Você tá fazendo porque você precisa fazer, e você fala, caramba, será que vai dar certo? Aí quando você tá nesse processo ainda do será que vai dar certo, será que eu deveria fazer isso mesmo? Então, tipo assim, você não tá ainda 100% confiante. E é natural, cara. A gente precisa de mais tempo pra entender aquilo. Então, assim, quando você tá nesse processo, às vezes você não quer mesmo compartilhar porque você não sabe. Eu mesmo, que nem... Eu fui dar aula semana passada lá em São Paulo. Eu tava dando aula de locução esportiva, dei 5 aulas. Cara, eu achei do caramba. Eu recebi homenagem dos alunos que eu dei aula em 2019. Eu recebi um quadro, aliás, um beijo pra eles. Meus alunos da turma de 2019. E aí... eu recebi, assim, uma parabenização por ser professor deles, uma turma que me elogiou, que gostou. Só que eu dei aula online também, né? A semana passada foi online, ano passado presencial. Mas eu não tive coragem de postar nas minhas redes sociais. Porque eu fico pensando assim, olha que merda. Eu fico pensando, nossa, os caras vão achar que as pessoas vão pensar que eu tô me achando. Tipo, que eu não sou tão professor assim pra postar nas redes sociais, que eu não sou digno de ser chamado de professor. Eu tenho essas coisas, cara. E assim, pra mim é legal porque é uma puta conquista, mas assim, fica só pra mim e pra algumas pessoas que eu conheço. Eu não consigo colocar isso em rede social porque eu tenho medo de que as pessoas vão me julgar. Olha que merda isso, cara. E eu não tô fazendo nada de errado, mas mesmo assim eu me sinto nesse sentido mal em postar. Então eu não posto porque eu não sinto confiança. Eu tenho medo de que as pessoas vão me julgar de outra maneira, entendeu? E na verdade, assim, eu só queria postar porque é uma coisa que me deixou feliz, entendeu? É uma coisa que fez bem pra mim. E eu não quero esfregar na cara de ninguém, eu dei aula, não sei o que, mas tipo assim, sabe quando você tem medo de postar e as pessoas julgarem você errado? Você tá postando com uma intenção e te julgam como se você tivesse com outra intenção. E você percebe como é chato isso? Às vezes você não poder compartilhar uma coisa que te faz bem por medo do que as pessoas vão pensar de você, do que as pessoas vão te julgar, do que vão te desejar. Porque às vezes tem aquela coisa, né? Aquela frase assim, eu desejo tudo em dobro que você me deseja. É engraçado isso, né, cara? Imagina. O cara tá te desejando um puta mal, aí você devolve em dobro pra ele, aí acontece tudo de errado. E é bem aquela frase de mãe mesmo, tipo assim, mano, tudo que faz aqui, paga aqui, então não faz isso não, que depois vai voltar pior pra você. E é verdade, eu acredito que seja verdade, cara, realmente. Mas na prática é difícil, porque na convivência com as pessoas... a gente cria, né? A gente cria bloqueios, a gente cria mágoas e é difícil desfazer. E até mudando um pouco, e até indo por esse lado também, como as pessoas se tornaram frias, né, cara? A gente olha assim agora, assim, essa questão esse momento de pandemia que a gente vive, que caminha, né, pro fim, se Deus quiser, daqui a um tempinho já vai estar as coisas melhorando, e aí... de repente, a gente voltando por uma rotina. Mas a gente vê essa questão das piadas, né? Tipo, a galera faz piada, brinca. E é tudo assim. Tipo assim, enquanto não aconteceu nada com a minha família, com pessoas conhecidas minhas, eu vou achar engraçado, eu vou compartilhar meme e tal. Aí se acontece com a minha família, você tá brincando porque você não perdeu uma pessoa assim, que não sei o que, brincadeira besta. Então... vai muito daquela questão assim, se me afeta, vou militar. Se não me afeta, vou fingir de besta. Mas assim, por que a gente se tornou? Por que a sociedade hoje em dia, a maioria das pessoas são frias? Que nem eu já falei aqui no programa também, né, de uma menina que trabalhou comigo, que falava assim, eu não tô aqui pra fazer amigos, eu tô aqui pra trabalhar.
a tendência é essa. A gente sempre se entrega, né, nos nossos relacionamentos, tanto amorosos, como familiares, como os profissionais, e de repente a gente não recebe em troca. A gente não recebe aquilo que a gente tá doando. Então assim, eu tô ali dando o melhor de mim, resolvendo tudo. Alguém me manda uma mensagem, eu demorei pra responder, aí eu entro, né, profissionalmente falando, aí eu entro e respondo, desculpa a demora, isso, aquilo, dando uma atenção, aí a pessoa tá, ok, obrigado, joinha. E você tá ali, ó, respondendo com o maior afinco, dando detalhes, respondendo pedindo desculpa, respondendo dando atenção em qualquer horário, e a pessoa vem super seca. E aí você nas próximas você já não vai fazer isso. Você vai falar, pô, eu não, mandei, a pessoa cagou pra mim, então não vou falar desse jeito mais. Agora também vou falar do jeito que eu quiser, a hora que eu quiser. E no relacionamento também amoroso, você se doa pra caramba e às vezes a outra pessoa não. E aí você se esforça pra passar junto, você pega metrô, ônibus, você vai longe, você viaja pra passar o final de semana. Aí quando tem a oportunidade de você fazer, da pessoa retribuir pra você, ela não retribui. É aquela velha história, né? A gente não pode fazer as coisas esperando nada em troca, mas inconscientemente a gente faz. Vamos falar a verdade aqui, beleza? Todo mundo, eu não sou assim, tudo bem, quem não é, parabéns, admiro pra caramba. Mas assim, todas as vezes que você faz alguma coisa, não é que você tá pensando em alguma coisa em troca, mas assim, você espera que aquela pessoa tenha a mesma consideração por você, ou então pelo menos lembre. Porque assim, aí se você fala, tá jogando na cara. Não é, porque assim, você vai lá, você faz um rolê mó legal pra pessoa, tanto pra qualquer relacionamento, amizade também, você vai lá, você faz mó rolê, mano. Você vai, você compra um presente, ou então você faz de tudo pra você estar presente, você vai lá, você vai no rolê que ele convidou, você fica junto, você, mó ponta firme, o carro acabou a gasolina, você ajuda a empurrar e não sei o que. Aí quando é ao contrário, mano, você não recebe aquilo em troca. Aí você fica pensando, eu falei, porra, e a pessoa finge de besta, esqueceu tudo aquilo que você fez pra ela. E aí quando é ao contrário, a pessoa te trata de um jeito estranho, esquece do seu aniversário, ou então, tipo assim, não te chama pra um determinado lugar. Aí você fala, caramba, mano, quando fui eu fiz tudo aquilo e a pessoa não falou. E agora quando foi ela não fez. E aí se você falar, a pessoa vai falar que você já tá jogando na cara. Nossa, tá jogando na cara. Mas aí, tipo assim, a pessoa também esqueceu, mano. Isso é ruim. Então, por isso que eu tô falando, a gente espera que as pessoas lembrem. Mesmo que seja inconsciente, fala, não, mas a gente não pode fazer isso. Mas a gente faz. Na nossa inconsciente, tá assim. A gente fala, pô, caramba, no aniversário dele, mano, no aniversário dela, eu fiz mó rolê da hora, mano. Eu fui lá, eu fiz isso, fiz aquilo, mano. Nossa, espero que ela faça isso no meu. Tipo assim, sabe? Você faz. Lógico, é que nem eu repito. Não temos que fazer, a gente tem que entender o quê? Que nem sempre as pessoas elas vão ter o mesmo carinho que a gente tem por elas, entendeu? Então assim, eu já me decepcionei muito nesse sentido, tipo, com muitas pessoas, com amigos principalmente, com poucos relacionamentos amorosos que tive, mas tipo assim, já aconteceu muito isso comigo, sabe? De eu ser sempre muito intenso, já falei aqui em outros programas também, me entregar e dar o melhor de mim, e tentar fazer de tudo, e quando chegava pra vir de lá pra cá, não tinha, entendeu? Como diz o ditado, né? Venha a nós e vosso reino nada. Então aí você fica chateado. Então isso torna você um pouco mais frio. Eu acho que é por isso que as pessoas vão se tornando frias. Conforme vai passando o tempo, né? Cada ano que passa, a gente vai perdendo algumas coisas. Então assim, eu acho que a gente perde um pouco isso também. A gente perde esse otimismo, a gente perde essa esperança, a gente perde esse carinho que a gente tem de doar sempre. E aí a gente fica assim, poxa, toda vez que eu vou fazer isso, eu me ferro, né? Nossa, toda vez que eu fiz tal coisa pra um amigo, eu me fudi depois porque ele não fez a mesma coisa por mim. E aí você começa a não fazer mais. Às vezes até pelo mesmo amigo, ou então por novos amigos que você tenha. Aí você já não se doa tanto. As pessoas falam, nossa, caramba, se eu não mandar mensagem pra você, você não manda mensagem pra mim. Só que assim, às vezes você, por amizades anteriores, você fazia isso, você mandava mensagem, você na época do SMS, MSN, você mandava e não sei o que, e a pessoa nunca respondia. Eu só mandava se você respondesse. Quer dizer, só respondia se você mandasse. E aí, nos próximos amigos, você já fica assim, eu não vou falar nada não. Deixa aí, se falar eu falo, se não falar eu não falo. E aí, você entendeu? Você traz de traumas antigos pra agora. E aí é por isso que você se torna frio. E não é por nada, não é porque você é uma pessoa mal, é porque você já passou por muita coisa que te chateou, que te magoou. Então assim, as pessoas elas estão muito na defensiva hoje. Então tudo assim, tudo tem 5 pedras na mão pra responder. Você tá
conversando com uma pessoa, às vezes é uma coisa mó simples e vira uma tempestade. Por quê? Por causa da frieza das palavras também, da rede social, né, do WhatsApp. Você conversa com a pessoa, tipo assim, digitando, né, escrevendo. Eu posso interpretar de um jeito, mas você tá escrevendo com outra intenção. Você tá escrevendo uma coisa normal, tipo assim, tá bem, você não falou nada pra mim. Você tá falando brincando, só que você não mandou um kkk junto. Você só falou e a pessoa, você pensa que a pessoa tá na mesma sintonia que você e que ela entendeu que aquilo foi uma piada, uma brincadeirinha. E aí a pessoa não, ela pode achar que você tá puto com ela e aí já dá uma resposta mais invertida ainda. Mas também você não sei o quê. Aí de repente vira uma briga desnecessariona. Tipo, isso pra namoro, pra amizade, até pra trabalho mesmo, sabe? Então, isso também deixou a gente muito frio, porque eu acho que o tete a tete é sempre mais importante, né? Eu acho engraçado falar tete a tete, né? Conversar cara a cara, assim. É muito mais importante você tá ali olhando no olho, a pessoa tá vendo a sua intenção, ela tá vendo o seu olhar. Você pode olhar na bolinha do olho dela e falar, velho, é isso. Bota fé que é isso que eu tô falando pra você, cara. Não é nem A nem B, é aqui, ó. Tô olhando na sua cara e tô falando. Então, tipo assim, isso é muito melhor, né? Do que você mandar uma mensagem. Mas, às vezes, você pode interpretar errado, né? Quando é digitado, quando é escrito. Aí, graças a Deus que tem o áudio, né? Que aí você manda o áudio, aí a pessoa, só se ela for muito burra mesmo, pra ela não conseguir interpretar o que você tá falando no áudio. Você tá falando no áudio, você dá o tom, se você tá falando bravo, se você tá falando brincando, você já dá a risada junto. E aí, beleza, entendeu? Agora, sem o áudio, nem sempre, entendeu? Já peguei muita gente folgada também no trabalho, assim, de mandar mensagem à noite e achar que a gente tem a obrigação de responder na hora e, por trouxice minha, eu responder na hora que mandou e aí você cria um monstro que depois você não consegue mais desfazer isso. Então o que acontece? Você tem que sempre colocar os seus próprios limites em tudo, tanto em amizade, em relacionamento. Então assim, o ideal, hoje eu olhando o que aconteceu comigo, os meus relacionamentos, eu deveria ter feito isso. Eu deveria ter falado assim, velho, eu não gostei quando você mandou mensagem pra mim e me zoou de tal coisa, não sei o que lá, pra um amigo. Aí pra namorada, olha, querida, você falou pra mim de um jeito que eu não curti, mano. Quando você quiser, você pega e fala, não deixa passar tal coisa. Então, tipo assim, eu acho que eu deveria ter falado na hora. Eu guardei muitas vezes, entendeu? Eu sempre tive muito problema com conflito, sabe? Da minha adolescência pra cá, eu fui evitando muitos conflitos. Então, assim, eu só de pensar em discutir com alguém, assim, de brigar, de ter que falar alto, meu estômago já queima, já dói, sabe? E eu sou um cara que não tem muito pavio. Eu sou um cara pavio curto, mas eu tento manter esse paviozinho aceso, quietinho, pra não brigar muito. Mas assim, eu sempre quando eu vou falar, eu já dou uma resposta atravessada. Esse é meu problema, eu não sei medir direito. Então às vezes eu vou falar de um jeito que pra mim tá sendo natural e pra pessoa já vem como uma patada. Aí é, nossa, que grosso, nossa, não sei o quê. Então assim, eu evito, sabe aquela coisa, não mexe com quem tá quieto, não cutuca a onça com vara curta, essas coisas, tipo assim, eu às vezes eu vou dar uma atravessada, mas não é por mal, cara, é o meu jeito, assim, meio torto de ser, sabe, eu não curto ser assim, mas eu sou, eu tento me policiar, eu tento não ser assim, não dar nas respostas atravessadas e tal, mas assim, eu acho que a vida me deixou desse jeito com todas as coisas que aconteceram, que nem eu falei, eu acho que eu deveria ter feito melhor nos relacionamentos que eu tive de amizade, de namoro, de trabalho, tipo assim, ter colocado limites. Então assim, a partir do momento que a gente consegue colocar limites nisso, a gente não deixa certas coisas acontecer e também não deixa repetir aquilo que aconteceu no passado. Então assim, eu não posso usar as decepções que eu tive nos relacionamentos anteriores com os relacionamentos que eu tiver daqui pra frente, entendeu? Porque assim, são pessoas diferentes e assim, as minhas atitudes, elas não podem ser as mesmas, elas têm que ser diferentes. Mesmo que eu tenha me decepcionado, mesmo que eu tenha feito de diferente, eu tenho que começar do zero. E eu acho que é o que as pessoas não fazem. Eu acho que as pessoas, elas são frias por isso, porque elas não se dão a oportunidade de começar do zero. Elas simplesmente vão seguir uma linha, e é o que acontece comigo. Eu tô falando que eu uso a minha própria vida como exemplo, que é o que acontece comigo. Eu já tenho essa linha aqui, aí eu vou falar, não, sempre foi desse jeito, vai continuar sendo assim. Ah, não muda mesmo, tudo igual, não sei o que, é tudo igual. E não é, cada pessoa é de um jeito, cada relacionamento é de um jeito. Então a gente tem que tentar começar do zero. É difícil? Muito difícil, às vezes até impossível, mas a gente tem que tentar. E é o que eu tenho tentado me propor a fazer. Não é fácil? Não é, mas estou tentando fazer diferente. E girando o botão aleatório do nosso programa, vem chegando o momento, aquele abraço!
Nossa, esses dias eu mandei um puta abraço aqui, né? Uns abraços gigantescos. Aí depois até me zoaram também. Falou, caramba, que lista, hein? Daqui a pouco vai virar um podcast só pra mandar abraço. Brincadeira, mas olha, é isso aí. Eu tenho que mandar abraço mesmo pra todo mundo aqui, porque a galera vem curtindo e aí eu não posso deixar de agradecer a todo mundo. Começar o nosso momento, aquele abraço, mandando um abração pro meu amigo Bruno Cássio. Bruno, que saudade de você, meu amigo palestrino. Quanto tempo que a gente vai no Allianz, hein, cara? Desde março. Essa pandemia não acaba nunca pra gente poder voltar, né, cara? Essa semana volta o futebol, meu Deus, que saudade do nosso futebol. Sem torcida por enquanto, mas logo logo a gente volta pro Allianz, nosso querido Allianz Parque também, nosso Pacaembu, Porcoembu. Saudade do nosso Palestra jogando, hein? Saudade de estar lá na torcida. Mandar aquele abraço também pra minha irmã Edneia Benevento, ela que tem lá o seu Instagram, ela que é cabeleireira, estética e muito mais. Edneia Benevento, curte lá, Instagram, lá no Instagram, Estúdio de Beleza Edneia Benevento. E falando ainda na parte de estética e beleza, minha prima Simone Dantas, curte também lá o seu Instagram, Simone Dantas Estética. Um beijão pra ela, um beijão pra minha irmã Edneia, um beijão pra Simone, elas que estão aí movimentando as redes sociais. Então curte lá se você gosta dessa parte de cabelos e unhas estéticas e tudo mais. Estúdio de Beleza Edneia Benevento, Simone Dantas Estética. E mandar aquele abraço também pro meu amigo Vitor Zeni. Essa semana a gente fez milhões de produções pro nosso podcast também, que vem aí, né? Daqui a pouquinho no final do programa eu vou falar um pouco mais sobre o podcast, um novo podcast que eu vou fazer com meu amigo Vitor Zeni, e também gravações que fizemos lá pro canal Kryptonita, e também uma live muito especial que fizemos, falamos sobre séries, muito bacana pra você que quiser ver essa série, essa live que eu participei com meu amigo Vitor Zeni, tá lá no canal Kryptonita Oficial no YouTube, corre lá e você pode assistir essa live que eu participei, que a gente brincou pra caramba, deu risada, zoou, falamos de série, lembramos de velhos tempos da TV brasileira e também de séries que não são brasileiras e tudo mais. Aquele abraço também pro meu amigo Gabriel Ferreira, aquele abraço pro meu irmão Jaime Vasconcelos, aquele abraço pro Léo da Artrotec. Léo, grande abraço pra você, obrigado toda semana escutando aqui o nosso podcast Terça Nobre. Um abração pro meu irmão Edilson Benevento, que também tá lá curtindo na Artrotec o nosso programa Terça Nobre. Aquele abraço pro Derivan, da lista dos fiéis escudeiros do programa, direto lá da Plasticon, curtindo ele, toda a galera, meu sobrinho Matheus também, todo mundo curtindo o nosso podcast. Ele que também passa sempre aí umas dicas pra mim, fala, ó, curtiu o programa lá, ouvi isso, ouvi aquilo, faz isso, faz aquilo, sempre me dando sugestões. E é isso aí, pra você que curte o programa, pode mandar aqui sua mensagem dando sugestão também, me avisando, ó, tal coisa ficou assim, tal coisa ficou daquele jeito. Então, muito obrigado. Um grande abraço também pro meu amigo Paulo Mafra lá em Araraquara. Grande abraço pra ele, que é um gênio do humor também, é o novo Chico Anísio, que manja muito de personagem, manja muito de rádio, manja muito de programas de humor na essência. Um grande abraço também pro meu amigão Marcos Vinícius, lá da Rádio Oficina, dando aula pra molecada. Aquele abraço pra todos os alunos lá da Rádio Oficina, que a gente deu aula pra eles online. Essa molecada que fez o curso comigo aí de locução esportiva. Aquele abraço pra todos vocês aí da turma de locução, né, de 2020, a turma A20. Então um grande abraço pra galera da Rádio Oficina. Aquele abraço também pra Bianca Souza, ela que é minha parceiraça, tá sempre curtindo o nosso programa, toda semana ouvindo o podcast. Um beijão também pra Bibi Lanza lá na Rádio Oficina, um abraço pra toda a galera da Rádio Oficina. Aquele abraço também pro meu amigo Toninho Nascimento Palestrino, um grande abraço pro Pedro Lopes Martins, eles que são lá da Vibe Mundial. Um grande abraço pra toda a galera da Vibe Mundial, antiga Rádio Mundial que eu trabalhei também. Nosso amigo André Cosmo. E mandar aquele abraço também pra Lilian Santana, toda semana curtindo com a gente. Beijão pra ela. Aquele abraço pro Gui Krauser, ele que é parceiraço também. Forte abraço, amigo. E um abraço também pro meu amigo Wellington Silva, lá em São Paulo. Wellington, saudade de você. Fica com Deus, meu querido. Grande abraço. E pra fechar, mandar aquele abraço também pra minha sobrinha Hanna, lá em São Paulo. Ela que fez aniversário semana passada. Então, Hanna, beijão pra você. Deus te abençoe. Sempre tudo de bom na sua vida. E girando o botão aleatório do nosso programa, vem chegando ele, diretamente de Atibaia, nosso mestre, Tio Chicória. Pergunte ao Tio Chicória. Ora, gente, tudo bom? Como é que você tá, gente? Eu tô um pouco chateado, viu? Meu tio pegou Covid esses tempos agora, meu. Tá internado no hospital, mas tá melhorando, viu?
Graças a Deus tem gente na família que já recuperou, né? O nosso tio de 89 anos voltou. Um abraço pro tio Severino, né, gente? Mas a gente tem que continuar tomando cuidado, viu, gente? Vamos lavar as mãozinhas, usar mascarinha, tá bom? Álcool em gel também pra ficar tudo bacana. Logo, logo acaba essas coisas todas, viu? E hoje eu vou ler umas perguntas especiais aqui, gente. Grande amigo e carinho, viu? Ícaro Sonhadora, grande abraço pra ele que tá sempre curtindo nosso programa aqui. Ele mandou uma pergunta interessante pra gente aqui. Olha aqui, vamos lá, hein? Tio Chicote, por que se usa a expressão dormir como um bebê se os bebês costumam chorar de madrugada? É verdade, né, Icarito? As pessoas falam isso mesmo. Nossa, o bebê chorou a noite inteira. Como é que você vai dormir como um bebê? Na verdade, gente, é o seguinte, né? Aquela coisa assim que o bebê, ele não tem responsabilidade, né? Ele não precisa pagar conta, não precisa resolver DR com família, não precisa pagar boleto nem nada. Então deve ser nesse sentido, o bebê ele dorme sem preocupação, né? E ele também dorme, pode ficar tranquilo ali, daqui a pouquinho a mamãe dele traz o TT pra ele e ele fica tranquilidade, né? Então deve ser por isso que fala dormindo como um bebê, porque na verdade a criança é madrugadeira, né? E agora tem a perguntinha do nosso amigo Cristiângelo, que é irmão do Dangelinho também. Toda semana tá curtindo o programa com a gente aqui. Tá um pouco sumido o menino, mas ele manda mensagem pra gente aqui, viu? Ô tio Chicorinha, por que o Zeca Pagodinho toca samba e não pagode? Na verdade o Zeca Pagodinho, eu fui pesquisar, viu? Na verdade o Zeca Pagodinho ele toca samba, né, gente? É que na verdade é aquela velha história, né? O Zeca Samba não toca samba e o Zeca Pagodinho não toca pagode. A verdade é o seguinte, o Zeca Pagodinho, ele, quando ele era novinho lá nos tempinhos de xerém dele, quando ele era criança lá, mais adolescente, ele participava de um bloco carnavalesco chamado Boêmios do Irajá. E lá tinha a ala do Pagodinho, né? E ele era de lá, ele era o Zeca, o Zeca do Pagodinho, o Zeca Pagodinho, e ficou Zeca Pagodinho. O pessoal descobriu o apelido dele e falou, ó, Zeca, por que você não usa o nome artístico de Zeca Pagodinho? E aí ficou, entendeu? Mas na verdade o nosso querido grande mestre Zeca Pagodeira sempre tocou sambão de bom aí, né? Esse Zeca Pagodinho é um ícone pra gente, viu? Grande beijo, Zeca Pagodinho! Eu recebi uma perguntinha curiosa, bacana aqui também, mas eu vou deixar pra semana que vem. Como o Tarzan estava sempre barbeado se lá na floresta não tinha presto barba? Fica aí essa pergunta pra você, vamos pensando. Semana que vem a gente responde aqui, tá bom? Grande beijo pra todo mundo, gente. Fica com Deus, viu? Até a próxima. Aí sim, tio Chicória, valeu pela sua participação e sempre perguntas maravilhosas aqui no nosso Pergunta Tio Chicória. E que legal essa do Tarzan, até eu quero saber agora, hein? Como será que o Tarzan fazia barba se não tinha Presto Barba lá, né? E Presto Barba é uma marca, né? A Gillette também é uma marca. Como que é o nome disso? Eu sempre falei Presto Barba, mas aí, não, Presto Barba é marca. Aí, tá bom então, mas é Gillette. Mas e aí, Gillette também é marca. Aí se fala aparelho de barbear, vamos usar um aparelho de barbear. É isso, e o nosso podcast vai ficando por aqui. Agradeço a toda a galera que veio até o final com a gente aqui no Terça Nobre. Obrigado, toda semana aqui com o Euri Benevento. É gostoso falar da gente em terceira pessoa, né? Eu sou o Euri Benevento. Brincadeira, gente. Eu sou o Euri Benevento. Não, é sério. Obrigado a todo mundo que veio até aqui. É muito importante a sua participação. De novo falo, vamos lá nas redes sociais, @EuriBenevento, YouTube. Tem o meu canal Euri Benevento, você pode se inscrever no canal e continuar curtindo aí tanto os vídeos como os podcasts. E também no Facebook, Instagram, @EuriBenevento, manda lá sua mensagem. Toda semana eu tô postando nosso programa SoundCloud, Spotify, Deezer e assim vai. E aí você pode mandar seus comentários pra gente falar sobre eles semana que vem aqui no programa. E só pra fechar também mais algumas informações, essa semana a gente vai estrear um novo podcast também chamado Qual a Boa? Eu e meu amigo Vitor Zene, lá do canal Kryptonita Oficial, que eu já falei milhões de vezes aqui no nosso programa, ele que faz parte da linha dos fiéis escudeiros, sempre escutando o programa, desde o primeiro, tá sempre aí. E agora a gente desenvolveu um projeto bacana pra caramba, chamado Qual a Boa?
um podcast também falando sobre assuntos diferentes, e aí você pode curtir, beleza? É só você se ligar nas minhas redes sociais, @EuriBenevento, e também nas redes sociais do meu amigo Vitor Zene, com C, Victor Zene no Facebook, Victor Kryptonita lá no Instagram, segue ele também, e aí você vai ficar sabendo certinho os links para você ouvir o nosso podcast, que vai estrear agora, dia 24 de julho, beleza? 24 de julho estreia o podcast Qual a Boa, e a gente vai trocar ideia e vai conversar bastante, e eu tenho certeza que vocês vão gostar desse nosso novo projeto, e vem mais novos projetos por aí. Fique ligado também lá no canal do Vitor, no Kryptonita, né, Kryptonita Oficial no YouTube, que aí você vai ver bastante coisa legal também, beleza? E é isso aí, gente, brigadão por todo mundo que veio até aqui, mande a sua mensagem, mande sua sugestão, e o podcast Terça Nobre volta semana que vem. Valeu, galera, fica com Deus e até a próxima! Terça Nobre.